sou Tatiana Fonseca e começa agora mais um programa Conectados com a Escola, idealizado pelo CRPE com a participação de vários professores da nossa cidade. Hoje é quarta-feira e nosso programa está cada dia mais especial. Então se preparem, porque a nossa primeira aula está hiper divertida. O Pescador, o Anel e o Rei, de Bia Bedran. Era uma vez um velho pescador que vivia a cantarolar essa música sem parar. Mesmo quando a pesca não era boa, ele cantava com fé e muita alegria essa cantiga. Ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Um dia, o rei daquele lugar soube da existência do pescador e quis que ele fosse à sua presença, porque não admitia que Deus podia mais do que tudo. Já que ele era um rei muito poderoso e orgulhoso, ninguém poderia ter mais poder do que ele. Ele então mandou chamar o pescador ao seu castelo e disse assim: Olha aqui, seu pescador de meia tigela. Não quero mais que você cante essa musiquinha irritante. Viva Deus e ninguém mais. Eu vou provar que tenho mais poder do que Deus. E quero ver se ele vai te ajudar. Vou te dar o meu anel real. Este anel você tem que guardar na sua casa durante 15 dias. Se você me devolver o anel, te darei um tesouro. Mas se você voltar sem este anel, cortarei a sua cabeça. Diante do rei, o pescador não demonstrou medo algum e foi embora cantarolando. Durante o caminho, o pescador ficou pensando sem entender por que o rei havia lhe dado aquele anel. Quando chegou em casa, foi logo contar para sua esposa. Mulher de Deus, você não vai acreditar! O rei mandou me chamar lá naquele castelo dele, bem grande, assim, ó. Eu cheguei lá cantando e mandou para de cantar minha música. Minha música é muito chata. E aí, ele me deu um anel para de cantar aquela música. Isso aqui que veio? Peraí. Isso aqui, ó. E disse para ele ficar aqui nas casinhas aqui, ó, 15 dias. Que depois de 15 dias que eu tenho que levar o anel pra ele. E se eu não levar, ele vai, ó, cortar a minha cabeça. Guarda, mulher, guarda num lugar bem guardado. Você não pode perder. Tem que guardar bem guardado. Porque esse anel aí vai na minha cabeça. Se eu não devolver pro rei, ele vai, ó, arrancar minha cabeça fora, mulher. Cruz credo, homem de Deus! Esse anel vai na sua cabeça? Nossa senhora, pode deixar que eu vou guardar muito bem guardado. Já sei até onde que eu vou guardar aqui no gaveta da cozinha. Pode pescar sossegado. Pode pescar sossegado, que eu vou deixar muito bem guardado. Pode deixar. Guarda bem guardado. O que o pescador não sabia era que isso tudo era um plano do rei. Ele mandou o seu criado disfarçado de mercador para bater na porta do pescador e pegar o anel. Toque, toque! Ô de casa! Eu sou o mercador, vendo e compro joias. Será que você não tem aí um anelzinho? Eu pago bem, pago muito bem. Não tenho, não, senhor. Aqui é casa de pobre, o senhor não tá vendo, não? Eu não tenho anel nenhum, não.
mamãe, ainda não vou comprar outra cabeça nova pro meu velho? Peraí que eu vou ver, eu acho que eu sou um anel nessa casa, peraí. Toma. Olha lá, moço, dá o dinheiro aí. Quando o pescador chegou em casa e soube do que tinha acontecido, ele ficou desesperado. Mas o que, mulher? Você vendeu o anel, mulher? Mas você não vendeu o anel, não. Você vendeu a minha cabeça. E agora? Como é que eu vou fazer? Homem de Deus, você me desculpa, mas veio um homem aqui cheio, mas cheio do dinheiro. Cheio de dinheiro, moedas de ouro. E eu entreguei o anel. O pescador, desesperado, saiu correndo para procurar o mercador pela floresta, mas ele já havia jogado o anel em alto mar. Valeu-me, Deus do céu! Eu preciso achar esse anel! O tempo foi passando. O pescador, triste, continuava cantando. E quando chegou no penúltimo dia... Em todo lado, não acho esse anel. Eu vou morrer amanhã, o rei vai, cortar minha cabeça. Mas eu vou pescar minha última refeição para me despedir. Eu farei uma boa pescaria essa noite. E lá se foi o pescador, triste, pescar sua última refeição. E ele pescou 50 peixes. 49 ele vendeu no mercado e levou um para casa para a mulher fazer sua última refeição. Toma, mulher, esse peixinho é o último dos 50 que eu peguei. Faz pra mim bem gostoso, por favor. Toma aqui, meu velho. O peixinho que você me pediu, eu fiz com todo carinho pra você. Toma. Eu não falei que Deus pode mais do que tudo? Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. O pescador limpou o anel e saiu correndo em direção ao castelo. Subiu as escadas correndo e foi logo em direção ao rei. Então, pescador de meia tigela, está pronto para morrer? Onde está o meu anel? Seu rei, o anel está aqui! O rei ficou boquiaberto e não conseguia acreditar. Ele teve então que entregar o tesouro para o pescador e até o rei começou a cantar aquela música. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. A educação infantil é tão divertida, não é mesmo, garotada? A gente aprende com histórias, com músicas e com brincadeiras. Vejam que legal que é a nossa próxima aula!
seguinte: em algum lugar no espaço existe um pequeno planeta. Seu nome é Agibaji, porque ele tem dois lados, Agi e Baji. Lá não há caminho errado, no meio do céu estrelado. Um planeta com dois lados, onde todos são bem-humorados. Vamos lá pro mundo tão legal. É aqui em Agibaji. Vamos lá pro espaço sideral. Vem comigo pra Agibaji. Agibaji. De onde vêm as vitaminas? Certa manhã, o capitão dos Bajingas levantou-se mais cedo do que o habitual. Ele notou que algumas raízes não estavam em boa forma. Pobre raiz. Não tem força para se levantar. O capitão começou a pensar no que poderia ter acontecido, quando, de repente... Capitão! Capitão! Aqui! Rápido! Fica calmo. O que aconteceu? Problemas. Grandes problemas. O capitão seguiu o assustado Bajinga. Eles foram até o depósito de vitaminas, onde outro Bajinga estava tentando lembrar de algo. O que é que eu deveria fazer? Não, eu não consigo me lembrar. Olá, garoto. Eu ouvi que você estava em apuros? Grande problema. Eu não me lembro. O que você está escondendo? O que está em suas mãos? Eu não me lembro. Mostre pra gente. E se for algo assustador? Então bata palmas. Veja! Elas estão vazias. Eu fui da plantação até o depósito de vitaminas. E você esqueceu as vitaminas? Não! Elas pararam de brotar do chão como sempre. A plantação está vazia agora. Tão vazia quanto minhas pequenas mãos. Bajingas, temos que verificar quantas vitaminas restam no recipiente. Guarda! Onde ele está? O guarda deveria contar as vitaminas na entrada. Ei! Eu preciso de ajuda. O que é isso? Eu acho que é o guarda. Vamos ajudá-lo. Mas como? O quê? O armazém está vazio. Tão vazio quanto essas pobres e pequenas mãos. Socorro! Tá ali. Espera, guarda. Vamos te ajudar. Eu sou muito jovem pra terminar assim. Eu vou te pegar, eu vou te segurar. Uau! Peguei. Pegue as pernas. Eu quis dizer para vocês pegarem as minhas pernas, não as suas. De qualquer forma, o que é que você está fazendo aqui? Você não deveria estar contando as vitaminas na entrada? Não havia nada para contar. Eu comecei a procurar e aí terminei tendo problemas. Mas as raízes precisam das deliciosas vitaminas. Sem elas, nossas raízes irão murchar totalmente. Então, se não tem mais vitaminas no depósito, temos que correr para a plantação e salvar as raízes como pudermos. Não, é minha! A última vitamina! Ei, devolve isso! É minha! Ei, parem com isso, vocês dois! Por que vocês estão disputando essa vitamina? Porque as vitaminas pararam de sair do chão e essa é a última. O que vai acontecer com as nossas plantações de raízes? Vem comigo pra Agibaji. Enquanto isso, na aldeia dos Ajingas...
Oi, Bojo. Por que você derrubou essa planta? Eu não derrubei nada, bobo. A planta está doente. Não tenho ideia de como perdeu as folhas. Talvez por causa dessas marcas. Que marcas? Caramba! E você acha que essas marcas roubaram as folhas? Zibi, marcas não roubam folhas, mas elas nos levarão ao ladrão. Proteja-se! Proteja-se! Não temos tempo para brincar. O que você está fazendo? Você sabe, só uma mãe poderia gostar de roncar assim. Venha, vou tapar seus ouvidos para que você não tenha medo desse ronco horrível. Agora está roncando só em um ouvido. Por causa dos tampões de ouvido, Bojo e Zibi não ouviram mais o terrível ronco, mas também não ouviram um ao outro. Nós temos que pegar as folhas. Não! Temos que pegar as folhas primeiro. Eu vou por esse lado e você vai para trás, ok? O quê? Para trás! Ok, ok! Uou! Ei, você viu quem me empurrou? Você viu quem me empurrou? Isso foi realmente engraçado. Isso foi muito engraçado. Sim, foi muito engraçado. Para de me fazer rir, Zibi. Estamos indo enquanto nossas plantas estão murchando. Vamos tirar as folhas. Ok, eu vou tirar as folhas. Tudo bem, piadas à parte, temos que recolher as folhas. Não consigo te ouvir, mas temos que recolher as folhas. Agibaji, agibaji, agibaji. Estou cansado como se tivesse dançado a noite toda. Vamos! O quê? O quê? Se eu sei dançar? Bojo, você não precisa se preocupar com nenhum ladrão sorrateiro. Foi o Bumbly que roubou as folhas. Bumbly, por favor, devolva as folhas. Nossa planta não pode ficar sem elas. Te daremos algo gostoso em troca. Os amigos cobriram a base da planta doente com um edredom de folhas. As folhas velhas vão decompor. E vão se transformar em vitaminas. Toca aqui. Hey! De barriga! Vem comigo pra Agibaji. Os bajingas cobriram a raiz doente com vitaminas. Eles esperaram pacientemente até... Legal! A raiz está firme novamente! Uhul! 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 Sim, Zibi e Bojo estão certos. Folhas velhas, musgo, bolotas e raízes, tudo isso é necessário para a floresta crescer corretamente.
Graças às folhas velhas das árvores, obtém-se as vitaminas e minerais necessários. É por isso que em reservas naturais, árvores velhas ou galhos quebrados não são removidos. Às vezes, a natureza faz um trabalho melhor quando ninguém a incomoda. Todos os conteúdos são importantes e interessantes quando é repassado por alguém que ama e sabe o que faz. Assistam a próxima aula e percebam quanto é bom aprender. Olá, criança! Que tal aprender sobre figuras geométricas através de um jogo que se chama Onde Colocar as Figuras Geométricas? Vocês vão precisar de 4 quadrados, 4 triângulos, 4 retângulos e 4 círculos. Eles precisam ser de cores diferentes. Se você não tiver aí na sua casa os papéis coloridos, desenhe, colora e recorte as figuras para construir o nosso jogo. Construa um tabuleiro como este aqui, com 4 colunas e 4 linhas. Cole uma figura em cada linha. Convide alguém para jogar com você. Vocês deverão colocar as outras figuras geométricas na tabela. Cada figura só pode aparecer uma vez em cada linha, em cada coluna ou na diagonal. Veja só, se o quadrado está aqui nesta coluna, ele não pode aparecer aqui de novo. Se o triângulo está aqui nessa linha, ele não pode aparecer aqui de novo. E o círculo que está localizado aqui não pode aparecer na diagonal. Observe bem a tabela, movimente as suas figuras, faça quantas tentativas forem necessárias para completar a sua tabela conforme as regras. A figura não pode aparecer de novo na mesma linha, na mesma coluna ou na diagonal. Continue se divertindo aí, que eu vou me divertindo aqui. Até a próxima! Olá, criança! Hoje vamos aprender subtração através do jogo Corrida do Menos. Você vai precisar de 2 dados numerados de 1 a 6, papéis coloridos de 5 cores diferentes e um tabuleiro como este aqui, com 5 colunas e 8 linhas. Se não tiver papel colorido, use lápis de cor. Na 4ª linha, você deverá escrever -3 em todos os espaços. Faça um sorteio para decidir quem começa a jogar primeiro. Podem participar deste jogo até 5 pessoas. Cada jogador deverá escolher uma cor. Cada um, na sua vez de jogar,
lança os dados e subtrai o número menor do número maior. No meu jogo aqui, deu 6 menos 6. Eu escolho a cor verde. Como 6 menos 6, 0, eu permaneço na casa onde eu estou. Agora vamos fazer de conta que é um outro jogador. 5 e 4. 5 menos 4, 1. O outro jogador, que escolheu a cor azul, vai andar uma casa. Se cair onde está escrito menos 3, o jogador deverá voltar 3 casas. O vencedor do jogo será aquele jogador que primeiro chegar à linha de chegada da sua cor. Se um jogador tirar um número maior do que necessita para a chegada, deverá voltar o número de casas correspondentes. E fiquem atentos, sempre que cair no menos 3, volta ao início do jogo. Até a próxima! Legal essa aula, não é? Quanta coisa podemos aprender mesmo à distância. Nossa próxima aula é super interessante. Vamos assistir? Hello guys, how are you? I'm Teacher Diana Silva again. Espero que todos estejam bem, healthy and happy. Our topic today is about cultural diversity. I love talking about it. It's very, very nice. Vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje? Posso afirmar que minha origem, I am from Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. Então falei my city, my state and my country. And you? E seus ancestries? De onde que eles são? Vocês sabem? Guess what? O que quer dizer ancestries? Quer dizer os nossos ancestrais das nossas families. My ancestries, for example, they are from different countries and different cultures. My DNA, deoxyribonucleic acid. Wow, difficult word, right? Sabe o que quer dizer DNA? É o material nas nossas cells, no nosso body, ok? Que transfere genetic characteristics em todas as formas de vida. Né? Não só do nosso corpo, mas de outras formas de vidas. Ou seja, nossos eyes colors, types of hair, ok? Skin colors, etc. Interesting, isn't it? Já tinham parado para pensar sobre isso? Todos nós fazemos parte de um cultural melting pot. O que isso quer dizer, Teacher Diana? Quer dizer que nós fazemos parte de um caldeirão cultural. Se vocês ainda não sabem sobre suas origins, it's very, very important to search about it. Por quê? Como dizia Santo Agostinho,
Só se ama o que se conhece. Não é verdade, pessoal? Assim acontece com as nossas heranças culturais, pois temos que repassar o que aprendemos, né, nos nossos valores, as nossas culturas, né, os nossos hábitos culturais, nos nossos parentescos, né, para as nossas future generations. Don't you agree? Eles também precisam to love and to respect it. Porque senão pode ser que futuras gerações não tenham, né, conhecimento das ancestry cultures. Então, por isso que é muito importante repassar essa cultura. Agora, nós vamos ver um vídeo sobre uma girl, a Brazilian girl, que ela fez um DNA test para saber sobre a ancestralidade dela. E ela ficou muito surpresa, ok? Let's see! Hey guys, this is B. I'm Brazilian, and in this video we're gonna find out where I'm really from. I took Ancestry DNA test, and I got a text message from Ancestry saying that my results were ready. Oh my gosh. Wow. I can already see that I have 99 fourth cousin, like DNA matches. Wow, this is big. Okay, let's click it. Let's do it. What the? Portugal, 47%. I already kind of knew it. Cameroon, Congo, Southern Bantu peoples. Spain, I knew there was some in there. 9% Spain. No, I can't believe I have like England. I have England. I'm English too. I'm British. This is like totally a surprise for me. Like England, Wales, Northwestern Europe, like I cannot believe there's England in my result. Indigenous Eastern South America 7%, Northern Africa 3%, Nigeria 1%, Benin and Togo 1%, Sardinia 1%, Indigenous Americas, Colombia and Venezuela 1%, and Senegal 1%, Indigenous Cuba 1%, Indigenous Americas Central 1%, and Indigenous Americas North 1%. So I'm a little bit American actually. I love this, guys. And one day I want to visit all these countries where my ancestry is from, so stay tuned. Thank you so much for watching my video. Então, pessoal, did you like the video? Espero que sim. Como vocês puderam ver, ela ficou very surprised. Por quê? Porque a nossa ancestralidade ela pode ser de diversas culturas e países, né? Às vezes nem sabemos. Nosso DNA ele carrega características de diversos países, né? E culturas. Então, pessoal, se vocês quiserem também, um dia vocês podem fazer esse teste, ok? E saber mais sobre suas origins, alright? Então fica a dica. See you next class. Bye bye. Have a good afternoon. Uau! As aulas dos nossos professores estão realmente ótimas. Temos tido grandes oportunidades de aprendizagens aqui no programa. Assistam a próxima aula e vocês entenderão do que eu estou falando. Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática.
Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. O zoológico é um lugar fantástico para quem gosta dos animais, porque ali a gente encontra uma verdadeira coleção da biodiversidade cheia de riquezas e curiosidades. E claro, cheia de matemática. Quando eu era pequeno, vim até o zoológico para comer pipoca e rir dos macacos. Agora que eu me tornei um adulto, eu continuo vindo aqui para comer pipoca e rir dos macacos. Mas além disso, eu venho aqui cheio de energia para investigar a matemática acontecendo onde a coruja dorme. Aliás, não só a coruja, mas a águia, o leão, o elefante e outros animais. Hoje eu estou aqui com o Fernando, um cara que vive entre os bichos. Fernando, você prefere viver com os homens ou com os animais? Então, eu particularmente prefiro viver com os animais. Até porque eu sou veterinário, eu consigo entender melhor os animais do que os seres humanos. Quantas espécies de animais vivem aqui no zoológico? Em torno de 2.000 animais. De onde vêm esses animais? Muitos são oriundos de permuta. Permuta que a gente chama troca com outros zoológicos, outros criadores. Outros são vindos de apreensões, outros de resgate de fauna. E alguns também são oriundos de circo. Em matemática, quando a gente se vê diante de um problema com números e fatores muito grandes, a melhor coisa a fazer é reduzir tudo ao mínimo possível para facilitar as contas. Isso acontece na contagem da população de uma determinada espécie. Por exemplo, para se estimar o tamanho da população de antas de uma determinada região, o pesquisador pode utilizar a contagem por amostragem, ao invés de sair contando anta por aí. Em primeiro lugar, o pesquisador precisa marcar algumas antas dentro da população que está observando. Depois, ele precisa esperar que esse grupo marcado se misture de novo à população local. Após esse período, o pesquisador precisa capturar mais algumas antas, talvez algumas delas já estejam marcadas, e isso significa que elas estão sendo recapturadas. Repetindo esse processo algumas vezes e coletando os dados, o pesquisador já pode estimar a população. Basta multiplicar o número de indivíduos de cada captura e dividir o resultado pelo número de indivíduos capturados. Como em toda estimativa, existe um grau de incerteza. O pesquisador deve levar em conta essa margem de erro para chegar a uma estimativa bastante confiável. O uso da contagem por amostragem auxilia o monitoramento das espécies ameaçadas de extinção. Muitas vezes, animais ameaçados de extinção são levados para os zoológicos para se reproduzirem em cativeiro e ainda promoverem a conscientização da população para o problema da extinção. Como a gente sabe, evitar a extinção de espécies é um dos maiores desafios dos cientistas que estudam a vida no planeta. A extinção e o surgimento das espécies são eventos naturais, mas esse processo, que costuma ser lento e gradual, se acelerou muito nos últimos anos em função da ação humana. Para monitorar as ameaças de extinção das espécies, foram criadas categorias de risco com parâmetros específicos baseados em princípios de contagem. Para que uma espécie se enquadre na categoria denominada em perigo, que é uma das mais graves, por exemplo, basta que essa espécie satisfaça a um dos 5 critérios estabelecidos pela comunidade científica. O primeiro critério é o da redução no tamanho da população. Este critério é avaliado a partir de índices que variam de acordo com o tempo que os cientistas investiram na observação das comunidades dessa espécie e as causas da redução de sua população. O segundo critério é a distribuição geográfica, quer dizer, de que forma os elementos dessa espécie se distribuem pelo território analisado. O terceiro critério parte do número de indivíduos adultos dentro da população da espécie. Uma população adulta menor do que 2.500 indivíduos indica perigo à espécie. O quarto critério parte do número de indivíduos maduros dentro da população total. Menos de 250 indivíduos maduros também indicam perigo. O último critério é a análise quantitativa da probabilidade de extinção. Se o resultado dessa análise mostrar uma probabilidade de extinção de pelo menos 20% dos indivíduos dentro de 20 anos ou 5 gerações,
Isso é considerado como sinal de perigo. Com o auxílio luxuoso da matemática na definição desses critérios e com os resultados de muitas observações, os cientistas podem monitorar o nível de ameaça de cada espécie, buscando encontrar soluções para reverter os casos mais críticos. Com o passar do tempo, os zoológicos, que eram um lugar de puro entretenimento, quase uma vitrine de animais vivos, passaram a ser centros de pesquisas e educação fundamentais para a proteção da biodiversidade no mundo todo. Só esse zoológico aqui tem mais de 2.000 animais recebendo todos os cuidados para que cada vez mais pessoas conheçam e ajudem a preservar a fauna. Agora, cá entre nós, esse povo daqui deve ter um trabalhão para organizar esse monte de bicho, não é não? Passear pelo zoológico pode ser um belo programa de domingo com a família. O que a gente muitas vezes não percebe quando está distraído na fila do ingresso ou do cachorro-quente é que tudo no zoológico tem um porquê. Cada bicho, cada jaula, tudo está num lugar que foi escolhido a partir de critérios bem definidos. Eu ainda não sei quais são esses critérios, e o que eu quero fazer agora é desvendar a matemática que existe por trás da organização do zoológico. Eu estou aqui com o Rodrigo, um tipo de Tarzan da cidade grande. Rodrigo, é verdade que aqui no zoológico o bicho pega? O bicho pega. A gente tem que tomar cuidado porque a maioria dos animais aqui são selvagens, né? Então a gente tem que usar equipamento de segurança, enfim. Pega mesmo. E vem cá, você tem um animal preferido? Bom, eu trabalho com aves aqui, né? A minha preferida é a suindária, uma coruja branca. E antes de você trabalhar aqui, você já gostava da coruja? Sim, sempre gostei. Desde criança eu gosto muito de bicho. Ela sempre foi minha preferida. E como é que vocês dividem os animais? Bom, aqui a gente divide em 3 grupos, né? Mamíferos, aves e répteis e anfíbios. Apesar de serem 2 grupos, a gente uniu num grupo só. Existe alguma característica em comum nesses grupos que você citou? A gente pode citar uma interessante, né, entre aves e mamíferos, que é a termorregulação, é a capacidade, né, de termorregular, né? O que é isso? É manter a temperatura corporal. Se está frio, ele consegue se esquentar, né? E se está quente, ele consegue, de certa forma, manter a temperatura. No estudo dos milhões e milhões de formas de vida na Terra, os cientistas buscaram organizar a fauna em conjuntos e definir os critérios de classificação desses animais. Em matemática, o critério de demarcação ou pertencimento é a característica que relaciona os elementos dos conjuntos, ou seja, o critério é fundamental para que a definição de um conjunto seja correta. Dentro do conjunto dos seres vivos que tem mais de uma célula, os chamados pluricelulares, a gente pode adotar alguns critérios para criar subconjuntos. Por exemplo, os animais e os vegetais. Eles compõem diferentes subconjuntos dos conjuntos dos seres pluricelulares. Os animais são heterótrofos, quer dizer, eles precisam de fontes externas de alimentação, enquanto os vegetais são autótrofos, quer dizer, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E os subconjuntos também podem ser divididos. Dentro do subconjunto dos animais, a gente pode estabelecer um critério de classificação, como por exemplo, os animais que se alimentam do leite materno quando filhotes. Agora a gente tem um novo subconjunto, que é o dos mamíferos. No caso do nosso exemplo, esse subconjunto tem 2 elementos, esse bichinho simpático e eu. De modo geral, uma sequência de subconjuntos é infinita, mas no caso dos seres vivos, essa divisão não pode seguir infinitamente. O limite nesse caso é cada indivíduo. A teoria dos conjuntos é utilizada na biologia justamente para ajudar na divisão e estudo das espécies. Dividir os seres vivos por meio de características como alimentação, tipo de pele, esqueleto, tipo de reprodução, habitat, entre outros, ajuda os cientistas a comparar e compreender melhor as espécies. Quando a gente pensa nos bichos, a primeira impressão é que cada espécie pertence a apenas um conjunto. Dessa forma, um animal não poderia ser ao mesmo tempo ave e mamífero, ou seja, não existiriam elementos em comum entre os conjuntos de animais. Quando 2 ou mais conjuntos não têm elementos em comum, eles são chamados de disjuntos. Caso contrário, a gente diz que eles possuem interseção. Mas tem uns bichos que são difíceis de classificar. O ornitorrinco, por exemplo, tem pelos, bicos e pés de pato,
bota ovos, produz leite para alimentar os filhotes, nada debaixo d'água e tem veneno como as serpentes. Por causa dessas características únicas, se a gente fosse levar em consideração apenas a teoria dos conjuntos, ele poderia pertencer a vários conjuntos. Quando um mesmo elemento pertence a mais de um conjunto, esse elemento é a interseção entre os conjuntos. O ornitorrinco poderia ser uma interseção entre o conjunto dos mamíferos, das aves e dos répteis, por exemplo. A discussão sobre a classificação do ornitorrinco ainda rende muitas polêmicas entre os estudiosos dos animais. Eu não vou dar palpite nessa história. Para mim, que estou no zoológico, passeando e investigando a matemática dos bichos, basta saber que o ornitorrinco, além de render muito assunto, é uma figuraça. O zoológico é fascinante, porque aqui a gente pode encontrar pequenas amostras desse tesouro vivo que é a fauna terrestre. Um tesouro para quem gosta dos bichos, para quem estuda a natureza, para as famílias que procuram um bom programa no domingão e, claro, para os matemáticos, que encontram no zoológico tudo isso, mais um monte de matemática e algumas lembrancinhas bem legais. Estudando à distância, estamos aprendendo a desenvolver uma habilidade muito importante nos dias de hoje: a autonomia. Com o programa Conectados com a Escola, você tem autonomia para assistir nossas aulas no melhor horário para você, seja na TV ou pelo YouTube. Aproveite essa facilidade e assista também essa próxima aula. Olá, minha gente, e hoje nós vamos falar um pouquinho de redação, né? A redação, eu vou passar aqui algumas recomendações, não dá para resolver o problema todo, mas tem hora que os alunos perdem pontos em redação que não precisariam perder, ok? Então nós temos que ficar atentos para que nós possamos escrever bem. E eu até já adiantei aqui sobre, primeiramente, a questão das gírias. Veja, jamais use gírias em sua dissertação. Olha, eu vou ler um texto aqui para que vocês tenham uma ideia. Todo mundo sabe da gravidade que tem hoje em dia o problema das drogas na nossa sociedade. Tudo bem, está vindo muito bem. Muita gente, até a polícia, tentam fazer alguma coisa para acabar com as drogas, véi, já começou, né? Mas muitos caras, a maioria gente da pesada, se negam a deixar de curtir o seu baratinho. Pelo amor de Deus, né? O seu barato, não dá. Então, nós não podemos trabalhar com gírias, ok? Outro detalhe também que nós temos que perceber é o seguinte: nunca se inclua nas redações. Não se inclua nos textos, ok? Nos textos. Tem gente que gosta de contar casos, né? Vamos ver esse caso, por exemplo. Olha, o mundo moderno parece caminhar para o caos. Vemos que a confusão, o desentendimento entre habitantes metropolitanos, os conflitos entre as nações e a ameaça de uma guerra atômica podem perfeitamente levar o homem à sua própria destruição.
Eu vejo por mim mesmo, mal tenho tempo de dormir e ainda assim, quando assisto os jornais, só vejo conflitos acontecendo no Brasil. Eu vejo por mim mesmo, nada de eu vejo por mim mesmo, não pode, ok? Vamos tratar de um outro detalhe então agora, é a questão de dirigir-se ao leitor. Não, tudo não, né, gente? Não se dirige ao leitor. Ao leitor. Quem que é o leitor? Quem está corrigindo a sua redação. Ok? Então vejamos lá. As pessoas que criticam penas muito severas contra bandidos é porque nunca foram assaltadas. Imagine você andando pelas ruas com o salário que recebeu do seu trabalho, quando aparece um bandido e leva todo o seu dinheiro. Imagine isso, você vai contar e o examinador vai chorar, né? O examinador vai ficar triste. Puxa vida, é mesmo, hein? Eu estou imaginando isso aqui, eu estou sofrendo com isso. Não se dirija ao examinador. Imagine você, por isso você deve prestar atenção nas coisas. Não, nada disso. Ok, minha gente? Mas um detalhe também importante. Jamais analise os temas propostos por emoções exageradas. Que olha, nada de emoções exageradas. Exageradas. Que é isso, professor? Emoções exageradas. Eu vou ler para você só um textinho aqui para você ter uma ideia do que seja isso. Os noticiários apresentam-nos todos os dias crimes bárbaros cometidos por verdadeiros animais que deveriam ser exterminados um a um pela sua perversidade sem fim. Essas criaturas monstruosas ficam com medo, hein? Atacam nas ruas escuras da periferia pobres mulheres indefesas, tadinha delas, né, gente? E as matam impiedosamente. Amaldiçoados criminosos que andam por aí disseminando a podridão de suas almas, que haverão de arder para sempre no fogo do inferno. Nossa, eu fiquei até aqui arrepiado, viu? Nada de emoções exageradas na sua redação, ok? Vamos para mais uma dica aqui. Vamos ver aqui mais um. Não utilize exemplos de fatos ocorridos com terceiros. Olha aqui, ó. Nada de fatos ocorridos com os outros, tá? Com os terceiros, com os outros. Como isso, professor, vou ler um textinho para vocês terem uma ideia. A prospecção do petróleo nas plataformas marítimas em muito tem contribuído para o sucesso da Petrobras no cumprimento de contratos de risco que assinou com vários países. Até aí está uma gracinha, ótimo. Aqui mesmo nas costas brasileiras testemunhamos a construção e funcionamento dessas plataformas que em sua maioria contribuem para aumentar substancialmente as nossas reservas petrolíferas. Nossa, que gracinha! Mas às vezes acontecem acidentes como no início de um incêndio em uma dessas plataformas ocorrido recentemente e que acabou atingindo com um dos trabalhadores que sofreu algumas queimaduras, foi internado às pressas, mas felizmente sobreviveu. Felizmente o trabalhador sobreviveu. Você falando isso no texto, você tem que falar das plataformas que às vezes levam a acidentes, dependendo de algumas ocorrências que acontecem ali, mas não contar casos específicos. Um amigo meu estava na plataforma, sofreu um acidente, foi hospitalizado, mas está muito bem, graças a Deus. Não pode nas redações, ok? Vamos ver mais um detalhe aí. Evite abreviações, nada disso, olha aqui, ó. Sem E a questão das abreviações? Você não está em redes sociais, então nada de abreviar palavras, ok? Essa questão, então, eu vou ler para você aqui uma historinha aqui, ó. O governo federal, com seus ministros, ou com, né, abreviado, não pode, tem o desafio de encontrar soluções para o problema da inflação, para que o problema da inflação também seja resolvido. Você vê que o para aí está abreviado, não é? Também está abreviado. Olha, nem etc. pode ser abreviado. Como é que você faz, então, na questão de etc? Você coloca assim,
Entre outros fatores, entre outros determinantes, ok? Entre outros também, só está muito bom. Vamos para mais um caso aqui. Nunca repita várias vezes a mesma palavra. Tem gente que repete muito as palavras. Não pode. Aqui, ó. Mais um não aí, hein? Mais um não. Não repetir palavras. Não repetir palavras demasiadamente. Se a redação, por exemplo, é sobre violência, a palavra violência vai ter que ter no texto, não é isso? Mas evite ficar repetindo. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui também bastante interessante. Olha, os empresários têm encontrado certos problemas para contratar mão de obra especializada nos últimos anos. Problemas, hein? O problema da mão de obra é consequência de um problema maior, os altos níveis de desemprego constatados há algum tempo, enfrentando problemas para conseguir empregos nas fábricas a que estavam acostumados e dedicaram-se a outras atividades, criando para as indústrias o problema de não encontrar pessoas acostumadas a funções específicas. É fato que esse problema vai levar algum tempo para que seja solucionado. É problema demais na vida da gente. Não dá, não é? Então vamos ver mais alguns detalhes aqui. Vamos chamar aqui de 8, né? De recomendações de número 8. Não fuja ao tema proposto. Tem gente que está começando a escrever sobre menor abandonado, por exemplo. Depois lembra que alguns grandes jogadores eram menores abandonados e conquistaram o seu espaço. E aí começa a falar dos times, das equipes que eles defendem, os títulos que têm, da Copa do Mundo, não sei o que lá. Gente, é sobre menor abandonado. Então, se vai falar sobre menor abandonado, vai falar sobre menor abandonado. Pode citar que alguns tiveram chances e estão aí defendendo grandes equipes? Pode. Você não pode mudar o assunto de menor abandonado para futebol, não é? A questão do lazer. Caiu uma redação uma vez, a importância do lazer na vida das pessoas. Lazer, do descanso na vida das pessoas. Tem gente que entendeu que era laser. A importância do laser na vida das pessoas, pelo amor de Deus, né? Aí falou do raio laser, na medicina, nas indústrias, né? Pelo amor de Deus. Aí a falta até de saber ler, né? Porque lazer é com Z e laser é com S, minha gente. Ok? Então, cuidado com essa fuga ao tema proposto. Certo? Então, esse aí não acho que não vai nem precisar de ler, né, para você, porque não tem um texto assim, é só você não fugir, ok? Vamos ver um outro caso aqui também. Então, o 8 aqui é fuga, não, fuja com J do tema proposto, ok? Não fuja do tema proposto. E fuja tem pingo no J, tem gente que acha que não existe pingo no J, mas não, e tem pingo no J, ok? O próximo é esse aqui, ó, primeira pessoa do discurso, né? Eu, primeira pessoa, não empregue a primeira pessoa. Qual a primeira pessoa? Eu. Primeira pessoa do singular, porque do plural poderia. Nós sabemos que a sociedade vem enfrentando alguns desafios. Tudo bem. Agora, você não pode colocar assim, eu sei que a sociedade vem enfrentando alguns desafios. Não pode. Olha esse textinho para você ter uma ideia. Eu penso que, acredito que, por exemplo, gente, não dá, não é? Para que o texto não resulte subjetivo e facilmente contestável. Isso não pode acontecer, você usar a primeira pessoa, eu penso que, eu acredito, imagino eu. Se você acredito que a juventude tem participado mais das questões políticas. Não pode, primeira pessoa. Eu acho que os jovens têm participado mais das questões políticas. Não pode. Como é que vai fazer, professor? Acredito, não pode. Imagino, não pode. Eu não pode. Como é que vai ficar? Seja diretivo. Os jovens têm participado mais das questões políticas no Brasil. Quando você fala os jovens têm participado, já é a sua opinião, sem você ter dito eu, ok? Então, é isso aí. Vamos ver mais um caso, então?
Então aqui não empregue a primeira pessoa. 10º, aqui, são muitas dicasinhas. Não escreva sem ter lido os textos motivadores. O que são textos motivadores ou textos motivacionais? Quase toda a prova de redação, 99 das 100 provas de redação, vem um texto motivador. Ele está ali para que você tenha uma ideia maior do assunto. Ele pode dar dados sobre o assunto. Você pode aproveitar esses dados até matemáticos ali, certo? Uma referência ali histórica, ok? Não tem problema copiar. Não, professor, não. Copiar do texto motivador para a sua redação não tem problema. O que você não pode é copiar trechos. Tem gente que vê o texto motivador e fala assim, nossa, que só de texto motivador já tem mais de 30 linhas. E copia, pelo amor de Deus, aí não dá, não é? Você pode pegar dados especiais, que ele está ali a seu favor. Tem gente que quando pega a redação não entende nada do tema, mas a hora que vai no texto motivador, o texto motivador fala assim, é assim, meu filho. Então você pega ali e vai tendo as ideias e vai copiando alguma coisa de dados que você ache interessante. Ok? Então, vamos colocar aqui o texto aqui, ó. Textos motivadores. Eu já comentei só para você ter uma ideia, não é? 11. Evite o emprego de ditos populares. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for na sua redação. Não dá. Não é? Eu vou ler um trecho para que você tenha uma ideia. Olha, recentemente alguns políticos foram presos por corrupção e formação de quadrilha porque roubavam dinheiro público. Quem tudo quer, tudo perde. Nada disso. Não pode. Né? Do lado está bem claro para você. Ó. Recentemente alguns parlamentares foram presos e tiveram seus mandados cassados em virtude do exercício de gestão corrupta de bens públicos e do abuso de poder. A punição foi exemplar. A população espera que a ética prevaleça na vida política do país. Ao invés de você falar que eles querem tudo e quem quer tudo, não é? Quem tudo quer, tudo perde. Não pode ficar fazendo isso, ok? Vamos para mais uma dica também. Então, cuidado com os ditos populares, viu? Ditos populares. Estou ganhando tempo aqui, só escrevendo as palavras-chave, né? 12. O 12 é o seguinte. Fique atento quanto ao título. Por quê? Se na prova, por exemplo, se o seu professor pediu para você colocar um título, você vai colocar aquele título. Você vai escrever para um jornal, uma revista, não é? Que é redação também, você vai colocar o título. Agora, algumas instituições não exigem o título. Por exemplo, o Enem. O Enem diz que o título é facultativo. Se é facultativo, você usa se você quiser. Eu até aconselho usar o título, porque parece que você não perde o foco. Já que é facultativo, deixe-me usar. Você coloca na primeira linha o título, você não coloca ponto final, você pode saltar uma linha se você quiser, mas vai prejudicar o nome de linhas lá no finalzinho, né? Poderia ter escrito um pouco mais, mas pode colocar o título numa linha sem o ponto final e escrever na linha de baixo já com o parágrafo, ok? Então, se lá, por exemplo, nas orientações estiver pedindo para você colocar um título, você tem que colocar, obrigado. Se disser que é facultativo, não precisa colocar, certo? Embora eu sugira que coloque. E se não estiver dizendo nada, professor, então você, por via das dúvidas, coloque o título. E mesmo porque às vezes tem uma linha mais em negrito assim, na folha acima, que é para você colocar o título e você não percebe, às vezes, levado pelo nervosismo, não é? Então, fique atento com essa questão do título. Em alguns casos obrigatórios, em outros não, ok? Então, vamos lá para mais um detalhe. Professor, eu posso usar letra de forma na redação? Pode. Por exemplo, aqui, ó, atualmente. Isso aqui não tem erro nenhum. Mas vocês perceberam que eu destaquei o A inicial aqui?
o A. Mesmo sendo letra de forma, você tem que deixar uma letra maior que as outras para mostrar que você está começando a frase, que você está escrevendo o nome próprio, tem que ter letra maiúscula, ok? Então você pode usar tudo letra de forma, mas um letrão de forma maior que os outros, porque senão o corretor da sua redação vai entender que você não tem noção de letra maiúscula e minúscula. Agora, aproveitando essa deixa aqui de letra de forma, uma gracinha que existe nessa história é que você não precisa ter letra bonita, você precisa ter letra legível. A letra tem que ser legível, não precisa ser letra bonita. Estão entendendo? Mas letra legível. Pois é, gente, olha, escreva até o final da linha. Escreva até o final da linha. Tem gente que está escrevendo. Quando vai chegando o finalzinho da linha, aí vai para a linha de baixo. Olha o restante da frase. Não pode. Você tem que escrever até o finalzinho para você provar para o seu professor, para o corretor da sua redação, que você sabe que existe uma matéria chamada divisão silábica. O computador faz tudo hoje, né? Aliás, o computador não faz a divisão silábica geralmente, né? Ele contorna ali, ele justifica as palavras ali, de forma que nem precise você dividir silabicamente. Mas na prova de redação é manuscrita, ok? Então você tem que fazer divisão silábica. E talvez está vendo essa folha aí, você tem que escrever até o finalzinho dela. Então, se não couber aí no finalzinho, se não der para escrever a palavra toda, você escreva ali, divida, por exemplo, atualmente, atual, tracinho, mente embaixo, ok? E outra coisa, quando chegar ao final dessa linha que está aí, você não sai andando com a palavra para cima, lá na beiradinha, para subir, também não pode. Outra coisa também, atual, tracinho, e o mente do lado de baixo, assim, imediatamente ali embaixo, também não pode. Professor, mas não coube o hífen lá no finalzinho, atualmente, só coube o L, atual, então coloque o hífen debaixo do L aí, ok? Então, e o mente do lado de lá. E o hífen é só à direita, à esquerda não, a não ser que seja uma palavra composta. Deve-se, por exemplo. Você coloca deve, tracinho, para mostrar ao examinador que você está dividindo a palavra, e o se com o hífen também na linha de baixo, para mostrar que a palavra é uma palavra composta, ok? E outra coisa, tem essa margem da folha que você está vendo aí, não ultrapasse a margem. Tem gente que pula a cerca aí, pula a margem, só um pouquinho para fora aqui. Esse pouquinho para fora você vai perdendo ponto de cima a baixo, ok? Então, cuidado com isso. Outro detalhe também, que são detalhes, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Use pingo no I, use pingo no J. O I é assim, o J minúsculo é assim. Tem gente que faz gracinha e coloca bolinha, não é, gente? Não existe bolinha, ok? Tem um espacinho aqui, acho que eu tenho que colocar aqui, ó. Não existe em português, ok? A J sem pingo não existe. E o J com bolinha também não existe, né, gente? Então, pingo no I, pingo no J. E coloque pingo, porque tem uma turma agora que não está colocando nada em cima do I, em cima do J. E não pode colocar também 2 quilômetros depois, não. Você coloca aqui, por exemplo, até o final da linha. Você coloca o I aqui, tem gente que coloca o pontinho cá depois, né, muito depois do I. Não pode também. Ok? Então, são detalhes aí para a gente não perder pontos na redação. E, finalmente, a questão também de reler o texto. Né? Aliás, antes eu vou falar sobre a questão se eu errar e se eu errar. Se você errar, você vai passar um traço ou 2 tracinhos. Por exemplo, você errou a palavra até. Então você coloca 2 tracinhos aqui e volte e escreva a palavra depois dele, ok? Você coloque a letra, escreve aqui, ó, depois dele. Professor, mas eu já tinha escrito, então coloca aqui no meio, entre os dois aqui, ó, sem problema nenhum. Ok? Pode colocar aqui. Eu vi uma redação do Enem, nota 1000, recentemente, com 6 erros. E o candidato foi lá e escreveu
consertou, riscou e colocou a palavra certa. Ok? O examinador, o corretor da sua redação vai pensar, esse aluno é bom de ser visto, porque releu o texto, viu que tinha errado, ele sabe fazer redação, colocou a forma correta ali e pronto. Ok? Alguém vai ler isso aqui assim, a pessoa nem vai considerar porque eu escrevi acima ali, risquei, coloquei assim, vai considerar assim, desde que esteja legível. Ok? Agora, tem gente que faz isso aqui, depois coloca, risca, depois coloca parênteses, depois coloca, risca por cima, depois cospe no dedo e passa lá, vira aquela meleca. Ô, gente, aí não dá, não é? Aí não dá, aí vira pocilga, não tem condições. É só colocar 2 traços. O corretor da sua redação, o seu professor sabe que você cometeu um deslize ali, mas corrigiu sem problema nenhum, ok? E, finalmente, né, 17, vou ter que colocar do lado de cá, tá? Para nós ganharmos espaço, é que você tem que reler o texto. É quando você relê o texto, é que você percebe que houve algum problema. Porque tem gente que fala assim, vou reler o texto, não, eu confio em mim. Na hora de você passar do rascunho para a folha original, sempre tem uma palavra que você engole, certo? Sempre tem alguma coisinha. Você relendo, você vai ver que você escreveu alguma coisa errada, graficamente, ok? Você deixou de colocar alguma palavra, você deixou de colocar um acento que você esqueceu, você deixou de colocar um pinguinho, essas coisas assim, certo? Então, você relê o texto e você vai ser feliz, ok? Nós, em breve, vamos voltar com mais questões de gramática e também de redação, para que você tenha um contato com a língua-mãe bem íntimo, ok? Até o próximo encontro, gente! Nossas aulas têm um olhar constante voltado à sociedade, conectando seu saber com a prática cotidiana da nossa vida. Vejam só quanta aprendizagem significativa teremos nessa próxima aula. Era uma vez um gato bonito. Caiu na lata de tinta e ficou tão esquisito. Era uma vez um gato valente. Ganhou um prato de leite e ficou muito contente. Era uma vez um gato charmoso. Ganhou uma bela gravata e ficou todo vaidoso. Era uma vez um gato gordão. Foi pular no telhado e caiu de bumbum no chão. Era uma vez um menino inteligente. Foi ler este poema e ficou ainda mais contente. Ora, este menino era você que adora brincar de ler? Era? Brinquedo mais criativo que as letras do alfabeto? Eu desconheço. E você? Com letras do alfabeto, eu brinco de rimar para me encontrar com leitores como você. Uau! Que delícia que é escrever! Olá, quer aprender português de forma simples e funcional? Então fique ligado na dica de hoje. Qual é a forma correta? A mulher dá à luz a um bebê ou a mulher dá à luz um bebê? Você sabia que nesta frase
A palavra luz, ela significa mundo? Isso mesmo. A mulher dá ao mundo um bebê. O verbo dar, ele exige aqui, nesse caso, 2 complementos. A mulher dá o quê? Um bebê, simplesmente, sem o A. A quem? Ao mundo, representado aqui pela palavra a luz. Você notou então que simplesmente não podemos usar a um bebê? Pois a mulher dá simplesmente um bebê, não é? E um bebê é o objeto direto do verbo dar. E objeto direto não recebe preposição. A preposição precisa aparecer antes da palavra luz. E no caso está funcionando como objeto indireto. Como a palavra luz já admite o artigo a, vamos precisar também de um outro a para funcionar como preposição para o objeto indireto. Isso significa que a mais a é igual a crase, não é? Por isso é que é preciso colocar a crase no a antes de luz. Então, na hora de dar uma boa notícia, diga: ela deu à luz um bebê. Ela deu à luz 2 bebês. Ela deu à luz 3 bebês. E assim por diante. E você já sabia disso? Escreva aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Eu adoro aprender português no dia a dia, até na hora de dar uma boa notícia. Você também quer aprender mais? É só clicar no vídeo aqui na tela. Beijinhos e até a próxima! Muito obrigada, do fundo do coração. Quem é que me recebe com sorrisos e me mostra o que é preciso para me desenvolver? Quem é que pra ensinar tem paciência pra espalhar inteligência e fazer o mundo saber? Quem é que merece o nosso abraço e uma salva de palmas com louvor? São os nossos heróis do passo a passo, sem preguiça e sem cansaço, se dedicam com amor. Merecem todo apoio e respeito, pois sem eles não há jeito do futuro melhorar. Então muito obrigado, professor e professor, por tudo que vocês têm pra nos ensinar. Professor, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigado do fundo do coração. Professor, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor. A TV, o computador e até o celular são instrumentos importantes para nos levar até o conhecimento neste momento tão difícil de isolamento social. Não é verdade? Vamos aproveitar a TV para aprender direitinho com a nossa próxima aula? Olá, como vai você? Cada vez melhor?
E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da sua nova vida? Meu nome é Georgia Fernanda Nardi, sou voluntária do Amor Exigente aqui na cidade de Sumaré, estado de São Paulo. E é um prazer estar aqui hoje para falar sobre o quarto princípio da metodologia do amor exigente. Pais e filhos não são iguais. Este é um princípio denominado valorizador, porque ele vem para mostrar a diferença dos papéis existentes dentro de uma família. E valorizador, porque conhecendo e entendendo a função de cada um, nós vamos reconhecer o valor que cada um tem. Eu sempre gosto de iniciar dando um exemplo e fazendo até um questionamento para reflexão. Se eu chegar aqui para vocês e oferecer uma nota de R$100, ou até agora uma nota de R$200, né? Ela passará a existir. E questionar, quem de vocês quer essa nota? Muitos falarão que sim, muitos aceitarão. Mas, se eu pegar essa mesma nota que muitos queriam e amassar, deixar cheia de dobras, vocês vão continuar querendo essa nota? Ela perderá o seu valor? Ela deixará de ser uma nota de um valor alto? E ainda assim, se eu pisotear essa nota, sujar, passar no chão, além de estar amassada, estar toda pisoteada, suja, às vezes até um pouco rasgada, ela vai perder o seu valor? Certamente que não. E assim também são as pessoas. Cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem as suas qualidades, os seus pontos fortes. Não importa o que aconteça, nós temos que procurar recuperar esse valor que cada um tem e que muitas vezes fica apagado diante das circunstâncias adversas da vida. Pais e filhos exercem diferentes papéis no mundo. Portanto, os seus direitos e deveres não são iguais. Se nós observarmos bem esta imagem, a gente percebe uma situação que é bem comum hoje em dia. Papéis se invertendo. Vejam que a imagem do filho aí, né? Esse filho cresce perante os pais. E por que que isso muitas vezes acontece? Porque não foi cultivado dentro do ambiente familiar, dentro do lar, a ideia de diversos papéis, a função de cada um e, acima de tudo, o valor de cada um. O princípio valorizador, ele vai, além de identificar, valorizar os papéis exercidos pelos integrantes de uma família. Então, se nós tomarmos aqui como exemplo a figura do pai, a figura da mãe, estes dois, como pilares do ambiente familiar, eles exercem papéis de conselheiros, papéis de orientadores. Conselheiros no sentido de serem guias, de mostrar caminhos, mostrar possibilidades. Mas também são legisladores, porque eles vão trabalhar com a questão das regras, a questão daquilo que dentro de um ambiente familiar é negociável e aquilo que não é negociável. O que é negociável deve ser muito bem trabalhado na forma de diálogo, na forma em que cada um pode explicar a necessidade da existência de determinada situação, a determinada exigência para determinados comportamentos e que outros não são possíveis.
Vou dar um exemplo. Em casa, o filho, ele não pode dizer que eu não vou fazer as minhas tarefas, eu não vou estudar. Isso é um ponto que não é negociável. Ou, eu não vou arrumar meu quarto, eu não vou arrumar minhas coisas, eu não vou cuidar das minhas coisas. Esse é um ponto que não pode ser negociável, porque diz respeito a atividades e situações que devem existir para a boa organização de um ambiente familiar. Agora, o horário que ele vai estudar, a maneira como ele vai estudar, isso pode ser negociável. Olha, você vai estudar logo após o almoço ou você vai descansar, você vai esperar um tempo, vai estudar depois, né? Como que você vai fazer? Você vai arrumar seu quarto em quais dias, né, da semana? Como você vai fazer? Então, os pais, na figura de legisladores, eles têm um papel muito importante, principalmente no desenvolvimento moral do indivíduo, né? No desenvolvimento da autonomia do indivíduo. Por quê? O ser humano, ele parte de uma fase de ausência de regras, da anomia, para uma circunstância de heteronomia, onde ele carece da orientação de um adulto mais experiente, até chegar na condição de um ser autônomo, que tem capacidade de tomar as suas próprias decisões. Para isso, ele vai precisar da ajuda dos seus pais. Ele vai precisar de uma convivência harmônica, saudável. Ele vai precisar de qualidade nas relações com as pessoas com as quais convive. O pai e mãe na figura de orientador. O que é ser um orientador? É aquele que vai exercer um papel de referência. Ele é o modelizador, ele é a referência. Então, se eu quero um determinado comportamento positivo nos meus filhos, eu tenho que ser esse comportamento positivo, porque filho nenhum vai desenvolver um comportamento positivo se ele não tiver alguém que modelize esse comportamento, alguém que torne concreto esse comportamento. Por isso não adianta só dizer, eu quero que você seja uma pessoa responsável, se eu não der o exemplo dessa responsabilidade. Se essa criança não perceber em mim, pai ou mãe, a responsabilidade em exercício todos os dias. Então, qual é o nosso papel? Qual é o papel dos pais? Qual é o papel dos professores? Qual é o papel daqueles que têm a função de bem encaminhar as crianças e os jovens? Como ajudar o outro a assumir o seu papel? Existe hierarquia em nossas famílias? Criamos condições em nossa família para desenvolvermos um relacionamento de compreensão e respeito entre todos? Essas questões, elas devem sempre nortear a convivência num ambiente, seja familiar, seja ele escolar, seja ele no trabalho. Porque quando nós falamos em existência de papéis, nós temos que ajudar o outro a exercer o seu papel. E aí eu volto lá na história que eu apresentei, né, o exemplo lá na espiritualidade, né? Como que eu vou ajudar o outro a exercer o seu papel dentro do grupo? Como serei o apoio para esse indivíduo desenvolver as suas atividades e, acima de tudo, desenvolver as suas habilidades e valorizar as suas habilidades? Então, são pontos muito importantes para a reflexão. E a última questão, nós criamos condições em nossa família para desenvolvermos um relacionamento de compreensão e respeito, né? É sabido por todos hoje,
por meio de muitas pesquisas e estudos que abordam a psicologia do desenvolvimento, que a construção da autonomia moral do ser humano se dá, né, de uma maior qualidade, dependendo de como sejam as relações de convivência, da qualidade dessas relações. Então, se nós queremos indivíduos autônomos, responsáveis, que exerçam seu papel com consciência e responsabilidade social, nós temos que nos preocupar com a qualidade das relações. Relações, acima de tudo, pautadas no respeito, na compreensão, no diálogo. E aí eu trago, né, 3 pontos muito importantes quando falamos, então, do exercício de papéis diversos. A importância da atitude, a importância do exemplo, a importância dos valores. Atitude, porque ela diz respeito ao que eu posso fazer, né? O que eu posso, dentro de um ambiente familiar, fazer para melhorar a convivência. O que eu posso fazer dentro de um ambiente familiar para ajudar o outro a exercer o seu papel, a reconhecer o seu papel. O exemplo, então, eu devo ser a mudança que eu quero ver. Então, se eu quero filhos mais responsáveis, participativos, eu tenho que exemplificar isso constantemente no dia a dia. Não com autoritarismo, mas com autoridade. E valores. Valores que nós conversamos lá no primeiro princípio, quando falamos das nossas raízes. Então, são os valores que regem a nossa família. Quais são os valores que fazem parte da minha família? A minha família é marcada por ser uma família unida, uma família participativa, é uma família que se preocupa com o bem comum, né, com o bem do próximo, é uma família que tem o voluntariado como uma das marcas. Então, saber quais são os nossos valores também determina muito como serão as nossas relações. E aí chegamos num ponto muito importante dentro deste 4º princípio, a questão da hierarquia. Porque se nós falamos da existência de papéis, não podemos deixar de falar desta palavra, hierarquia. O que é hierarquia? É uma organização. É uma organização dos papéis, onde nós temos pessoas desempenhando cada um papel. No caso da família, nós temos os pais, nós temos os filhos, nós temos os orientadores, nós temos os orientandos. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que alguns pais se sentem perdidos com relação ao conceito de hierarquia. Muitas vezes no sentido de desejarem ser pais mais tolerantes, mais agradáveis, confundem essa ideia, confundem essa necessidade de organização e muitas vezes passam a agir como se fossem coleguinhas dos filhos. Os pais não devem ser jamais coleguinhas, amiguinhos dos filhos. Os pais devem ser pais, exercer bem o seu papel de pai para que os filhos possam exercer um bom papel de filho. E hoje em dia, com relação a isso, a essa confusão dos papéis, nós temos alguns casos até de confusão proporcionado pela própria mídia, pelos modismos. Quantas vezes nós não vemos aí a modinha da roupa mãe e filha? A mãe e a filha se vestem iguaizinhas, o pai e filho se vestem iguaizinhos. Então isso muitas vezes passa uma ideia que não há uma diferenciação, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. O pai não é o coleguinha, o amiguinho, o parça, né? Como muitas vezes as pessoas dizem. Não, o pai deve ser o pai.
A mãe deve ser a mãe, aquela pessoa que vai inspirar uma posição ali de adulto experiente na relação de convivência. Inspirar uma maturidade. E muitas vezes, em alguns casos, a gente vê relações estremecidas e abaladas que geram uma situação de vulnerabilidade porque se igualou papéis. Então, filho fala de igual para igual com o pai, muitas vezes até ditando o que o pai deve fazer, que é o que apareceu lá naquela imagem do início da nossa palestra. O filho cresceu perante ao pai e ainda estava apontando o dedo para o pai. Então, isso diz respeito a uma inversão realmente dos papéis aí. Há uma confusão muito grande com relação à hierarquia. E tudo isso vai gerar uma situação em que ficará uma porta aberta para as más influências, para as más condutas. Então, antes que coisas ruins aconteçam, nós temos sim que trabalhar com essa questão da importância dos papéis, a necessidade da hierarquia dentro de um ambiente familiar, para fortalecer os laços, para fortalecer o ambiente, para a criação de fatores de proteção desses filhos contra todas as influências negativas. E um outro ponto que também está relacionado à questão da hierarquia e à necessidade de relacionamentos saudáveis diz respeito à chantagem. Filhos devem seguir os combinados por uma questão de responsabilidade e não por uma recompensa. Então, voltando, no desenvolvimento moral do ser humano, a chantagem ela tem um efeito devastador nesse desenvolvimento sadio da parte moral. Porque a pessoa ela deve entender como deverão ser as atitudes corretas, as atitudes aceitáveis numa convivência saudável, porque ela entende a importância disso, porque ela sabe quais são os riscos, quais as consequências, e não tomar determinadas atitudes porque sabem que vão receber uma recompensa depois. Então, por exemplo, filho, olha, se você tirar boas notas na escola, você vai ganhar um presente, você vai ganhar aquele tênis novo, você vai ganhar o brinquedo que você tanto quer. Não, a pessoa deve procurar ter um bom rendimento escolar, no caso o filho, ele precisa entender que ele deverá ter um bom rendimento escolar, porque isso diz respeito ao seu desenvolvimento, isso diz respeito à sua formação, pessoal, que futuramente contribuirá até com a sua formação profissional, e não porque ele vai ganhar presentes. Então, muitas vezes, para tentar substituir sentimentos de culpa por terem que sair para trabalhar, por não poderem ficar muito tempo perto dos filhos, e essa é uma situação que hoje a sociedade contemporânea acaba colocando em muitos lares. Então, muitas vezes, para amenizar esse sentimento, alguns pais acabam cedendo a chantagens. E aí, o desenvolvimento da moral, ele vai ser prejudicado. Por quê? A pessoa que só toma as atitudes mediante recompensas, ela vai ter muita dificuldade em desenvolver a sua autonomia moral. Ele estará sempre numa postura de heteronomia, que é aquele que depende de outro para se conduzir. E a chantagem exerce esse papel aí do outro. A chantagem,
né, que vai ditar os comportamentos, e isso não é saudável. Então, dentro da educação, né, da boa educação dos filhos, né, tudo deverá acontecer por um entendimento da necessidade e não porque vai ser premiado com alguma coisa. Como também a questão dos castigos, né? Então, assim como tem a recompensa, pode ter a punição. E o castigo, ele também não vai levar a pessoa a um bom desenvolvimento moral. Porque ele vai proporcionar a formação de um conceito que é a obediência cega e não o respeito por uma autoridade. A obediência cega sempre leva a condutas que aparecem veladas, elas aparecem escondidas. Então, o indivíduo, ele sabe que aquilo é errado, ele vai correr o risco e ele vai fazer escondido. Então, isso é postura de uma pessoa que ainda está na fase de heteronomia. Porque quando ele se tornar autônomo, ele sabe diferenciar o que é o correto do que não é correto. E o melhor caminho a se seguir, porque diante do caminho escolhido, virão depois as consequências, as responsabilidades. É no ambiente da família que se desenvolve a ideia de autoridade, o conceito de autoridade. Não autoritarismo, mas a autoridade que ela surge como os filhos terem um respeito, se simpatizarem com a postura dos pais, sentirem orgulhosos dos pais que têm e da postura que os mesmos têm. Isso é autoridade moral. O autoritarismo leva a condutas doentias, a condutas pautadas na obediência cega, que é o que eu expliquei anteriormente. É na família que também temos que ter a segurança, a proteção. Então, a família é um dos ambientes que deve oferecer a proteção para as crianças e os jovens, né? A família, a escola, as outras instituições aí que estão relacionadas à convivência com a criança, com o adolescente. É na família que encontramos o refúgio. Então, podemos dizer que pai e mãe são os estaleiros, os filhos são os navios. Eles devem navegar, mas eles devem saber que diante de qualquer dificuldade o estaleiro está lá para recebê-los. A família deve se constituir num lar. E lar não é só uma estrutura onde nós temos as paredes, os cômodos. Lar, uma estrutura acima de tudo, que oferece segurança emocional, que oferece orientação, que oferece proteção. A diferença de papéis entre pais e filhos. Então, de um lado, nós temos o pai, do outro, os filhos, né? O filho. E o que marca essa diferença? O pai é o mantenedor, ele é o orientador, ele é o disciplinador, o educador, ele é o adulto maduro, experiente. O filho é o mantido, ele é orientado, ele é o disciplinando, né? Porque ele está sendo disciplinado pelos pais, ele é educando em formação. Ele é um indivíduo que está em fase de desenvolvimento. Ele é imaturo. Imaturo no sentido que ele ainda não desenvolveu todas as suas estruturas e que ainda necessita ali da orientação, né, da condução por um adulto experiente. E ele é o inexperiente. Inexperiente por quê?
porque ele ainda não passou por todas as situações de vida pelas quais os pais passaram. Então é impossível dizer que os filhos são iguais aos pais e vice-versa. Por isso não existe aquela questão, eu sou o coleguinha, eu sou o amiguinho do meu filho. Não. A diferença grande está aí, né? E essa hierarquia, ela deve ser sempre respeitada. Agora, o pai e o filho, né? O pai não deve ser o amiguinho. Mas, lá na frente, quando o filho perceber tudo aquilo que o pai foi na vida dele, ele não apenas será amigo de verdade do seu pai, mas ele terá um sentimento gigantesco de gratidão, que é um sentimento muito forte. Gratidão por tudo aquilo que o pai fez por ele. A responsabilidade dos pais: ensinar, orientar os filhos para que cresçam com capacidades e conhecimentos suficientes para cuidar de si próprios. Eu gosto muito dessa imagem. O pai deixa o filho experimentar a aventura de aprender a andar de bicicleta, mas ele está ali, ao lado, né? Para que, se acontecer algum problema, ele está ali como um apoio, como um suporte. Mas ele deixa o filho passar por essa experiência. Ele deve possibilitar que os filhos tomem decisões e ajam de forma responsável. Então, quando eu disse a respeito da qualidade das relações de convivência, né, também estava me referindo a isso, né, propiciar condições para que os filhos tomem decisões. Quais são as melhores decisões? Então, uma criança uma adolescente, uma criança que cresceu num ambiente de autoritarismo, em que não tem condições nenhuma de tomar decisões, como ele vai aprender a tomar decisões no futuro? Por isso, a necessidade do desenvolvimento da autonomia. É importante para os pais serem companheiros dos filhos, manterem um bom diálogo. Porém, os pais precisam ser pais para que os filhos possam ser filhos. Os pais precisam exercer bem o seu papel de pai para que os filhos possam exercer o seu papel de filho. Pais que ministram ao filho disciplina, firmeza e sabedoria, buscando proteger e orientar, alicerçados em valores éticos e morais, fazem de sua casa um verdadeiro lar. Então, exercer a autoridade com firmeza é dizer não quando necessário e manter esse não. É dizer sim quando necessário e dar condições para que aquele filho, aquela filha entendam o porquê daquele sim. Aí nós voltamos quando eu disse das questões negociáveis e as questões inegociáveis. Então, aquilo que é negociável, eu vou auxiliar meu filho a saber fazer boas escolhas. O que não é negociável, o que é inegociável, ele deverá, aos poucos, desenvolver o entendimento que se trata de coisas que devem ser seguidas para uma vida mais organizada, mais equilibrada, mais estruturada. E aí nós teremos um verdadeiro lar. Um lar que, de fato, está sempre de portas fechadas para as coisas ruins. E então, agora passaremos para o princípio ético, que acompanha o quarto princípio.
Neste princípio, o princípio ético diz respeito a respeitar e cumprir as regras do lugar onde vivemos. E aí nós temos uma questão muito forte da responsabilidade social. Então, respeitar as regras na família para buscar uma convivência saudável, pautada no respeito, em relações harmoniosas e equilibradas. O respeito às regras no trabalho, porque também é outra esfera da vivência em que nós devemos aprender a conviver com o próximo, mas que também existem papéis, existe uma hierarquia, então é necessário ter um chefe, é necessário ter os subordinados, esses subordinados devem ser conduzidos com respeito, com autoridade, não autoritarismo, mas eles devem contribuir para que os objetivos daquela corporação ali sejam alcançados em plenitude. E onde cada um de nós estamos inseridos. Então aí está a questão da responsabilidade social. Qual é o meu papel de cidadão? Né? Qual é o meu papel frente ao meu próximo, frente ao meio ambiente, frente àquelas pessoas que estão carentes ali de auxílio, né? Então, qual é o meu papel? Cumprir regras, né? E o cumprimento das regras está lá relacionado ao desenvolvimento moral. Então, se nós pais estamos ajudando a formar indivíduos autônomos, são indivíduos que sabem respeitar e cumprir as regras, porque eles entendem a existência, o porquê dessas regras. E eles seguem porque sentem a necessidade, não por uma questão que vão ser punidos ou serão agraciados. Neste princípio, então, nós devolvemos, né, a nós mesmos o nosso valor. Então, desenvolvendo a ideia, né, de nós estarmos dentro de uma organização em que existe uma hierarquia, nós devolvemos a nós mesmos o valor que cada um de nós temos, a nossa autoridade, pois o princípio é valorizador. Então, nós vamos ter a nossa autoridade de paz. Mesmo se as relações já foram abaladas por conflitos, né, por desequilíbrio, por posturas autoritárias, né, com um trabalho voltado, né, para o resgate dessas questões, né, da hierarquia, dos valores, nós vamos aos pouquinhos reinserindo nesse ambiente a autoridade. E para isso a gente pode contar, né, com essa metodologia tão importante e tão benéfica que é a metodologia do amor exigente. Eu encerro então este encontro agradecendo a escuta de vocês que tiraram um tempinho para me ouvir. Estou muito feliz por fazer parte desse projeto, tá? Força, fé e muita alegria. Chegamos ao fim do nosso programa.
com um grande sentimento de realização. Ótimas aulas preparadas por ótimos professores para ótimas pessoas tirarem proveito deste conhecimento oferecido. Quero agradecer aos professores que gravaram as suas aulas para o programa de hoje e agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa. Se perder o programa pela TV Candidez, vocês já sabem, né? É só acessar o canal do YouTube CRPE Divinópolis, que toda a programação está lá. Um grande abraço e até mais!